Nova. Obrigado pelo carinho. A família de um mineiro, atenção, hein? A família de um mineiro morto no combate da Ucrânia com a Rússia está fazendo um apelo público para conseguir trazer o corpo para o Brasil. Aí você vai falar assim, ele foi porque ele quis. Ele foi sabendo da situação de grau de periculosidade que é uma guerra, inclusive tecnológica. Porque lá quase que não dá tiro, mas dá tiro sim. E dá tiro certeiro. Essa família está pedindo ajuda e nós, como uma televisão que estende as mãos às pessoas, nós vamos falar agora com os irmãos dessa vítima, o Gustavo e o João Vitor Ferreira, que está comigo no VMix aqui. Coloca na tela, tá lá, ó. O Gustavo e o João Vitor. O seu irmão, boa tarde a vocês. Primeiro, as nossas condolências, os nossos sentimentos. Presumo que vocês são gêmeos porque são extremamente parecidos. O seu irmão foi para lá quando e de que forma foi que ele foi cooptado para participar dessa guerra, que é uma guerra terrível? Ele era do Exército, ele tinha alguma especialidade? Por favor, para a gente poder entender e que as pessoas no Brasil inteiro estão te assistindo agora para poder ajudar a vocês terem o corpo do seu irmão de volta aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Maracanã. A gente gostaria de agradecer o espaço, gostaria de agradecer toda a audiência da Rede Bandeirantes e, se Deus quiser, a gente vai conseguir ajudar não só a nossa família, mas ajudar também as outras famílias que possam estar passando por alguma situação parecida, ok? Então, sim, o meu irmão foi militar, serviu durante o período obrigatório aqui no Exército em Belo Horizonte e, posteriormente, foi dispensado, né? O que nos surpreende foi a facilidade que ele teve para encontrar as informações na internet, em páginas de recrutamento, inclusive disponíveis no Instagram, disponibilizando links para você se alistar. E aí, posteriormente a isso, eles enviam todas as informações, tudo que você precisa fazer para poder viajar e passar a integrar o exército ucraniano ou até mesmo grupos mercenários e grupos aliados, né? Então, de fato, existe uma facilidade e por parte desses grupos, desses divulgadores, recrutadores, existe uma romantização da guerra, né? Porque de fato a gente não consegue dizer tudo o que significa uma guerra, tudo que representa uma guerra, todos os horrores e maldades que estão lá dentro. A pessoa ela só vai ter consciência disso depois que ela chega lá, ok? E foi isso que muito provavelmente aconteceu com o nosso irmão, né? As coisas assim na nossa vida de uma maneira geral não foram muito fáceis e a gente sempre procura maneiras de sobreviver e ao mesmo tempo ajudar a família. Então a gente acredita que a gente foi para lá com esses objetivos, porque nessas páginas eles oferecem salários em dólar, nessa página eles oferecem recompensas em caso de morte, de falecimento, mas na realidade não é nada disso que acontece, porque após receber um treinamento básico, que não deve ter durado nem 2, 3 meses, meu irmão já foi enviado para um grupo e colocado em uma das linhas de frente mais perigosas e sangrentas dessa guerra lá. Olha só, vamos lá, tá vendo? Então, gente, preste atenção no que esses irmãos estão falando. Os senhores estão prestando um serviço. Isso tem que ser reverberado no mundo todo. Isso precisa chegar na ONU, porque o que você está falando é de alta gravidade, porque é gravíssimo. Sabe por quê? Faz a cooptação de alguém que acha que uma guerra é romântica e não é. Faz a cooptação de alguém que acha que vai ganhar rios de dinheiro e também não é rios de dinheiro. Faz a captação de alguém, infelizmente, despreparado pela tecnologia armamentista que nós estamos vendo, e essas pessoas sequer imaginam o que é uma guerra tecnológica numa Rússia que tem condições de frio, temperaturas extremamente cruéis, regiões extremamente complicadas, a língua é pior ainda,
E mais do que isso, um território que não adianta GPS, não adianta nada. Agora, você me disse o seguinte, o seu irmão foi para lá, com menos de 2 meses, ele já foi colocado numa linha de frente, ou seja, numa espécie de batalhão de infantaria, ou seja, para enfrentar o inimigo. Acabou perdendo a vida. Você tem uma noção de quanto o seu irmão ganhava, quanto ele chegou a ganhar? E, pelo que eu sei, dentro de um acordo de seguro, todos os que vão para essa guerra, que são de outros países, além do salário, além de um seguro, existe também, se você for morto em combate, o translado, o transporte. Isso aconteceu? O seu irmão assinou documentos? A gente tem algumas informações muito privilegiadas e algumas denúncias para fazer em relação a isso, ok? Então, quando eles chegam lá, eles têm os documentos retidos pelos soldados e assinam uma série de termos de contrato, ao qual muitas vezes eles nem vão ler direito, eles nem sabem muitas vezes o que eles estão assinando, porque eles querem chegar lá e servir, né? Basicamente, o que acontece em relação a dinheiro? A gente não sabe a quantia que ele ganhava, a gente sabe que não era suficiente, porque, hora ou outra, enquanto a gente ainda mantinha contato, ele mandava mensagem para a gente pedindo para a gente ajudar ele com alguma quantia. E nesse grupo que ele estava, tudo eles cobravam. Então, se ele precisava de um colete, ele tinha que retirar do que ele recebia e pagava. Se ele precisava de um acessório para armamento ou de um capacete, ele tinha que tirar do que recebia e ele pagava. E a denúncia que a gente tem para fazer em relação a isso, né? Muitos dos grupos ao qual os soldados são enviados ou escolhem fazer parte são grupos mercenários, porque de fato você como estrangeiro não pode fazer parte do exército ucraniano. Então você vai fazer parte de um grupo aliado. O governo da Ucrânia disponibiliza uma verba para esse grupo, para a administração desse grupo, que vai repassar o salário para os soldados. Mas nós temos informações internas, e a gente nem pode divulgar muito por causa das pessoas envolvidas, inclusive alguns ainda estão lá, de que os soldados, eles são, principalmente os estrangeiros, latinos, lá eles não, mesmo sendo ucranianos, eles não gostam de latinos e estrangeiros. Então, assim, os soldados mais novos, estrangeiros, são enviados para o campo de batalha, para as posições mais perigosas, sem o documento de identificação. Por quê? Para que quando, ou se por acaso ele faleça, não exista a possibilidade rápida de recuperar e nem de identificar o corpo, porque passado um determinado período de tempo, se não me engano são 45 dias, exato, o governo ucraniano ele não se responsabiliza mais pelo traslado do corpo e por essas obrigações, e o grupo, não informando a morte do soldado, continua recebendo o salário daquele soldado. Olha só. Então existe propositalmente uma desinformação. E até dependendo do grupo, né, se é um grupo com ideais neonazistas, até uma vontade que os soldados morram mesmo lá, que sejam massa morta mesmo. Vocês têm que pegar essa gravação, constituir aí um advogado internacional, colocar isso na ONU, colocar isso nesses órgãos de fronteiras, porque as pessoas estão ganhando dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que tem atravessadores, espécies de coiotes, fazendo a cooptação de gente nos países latinos, e muita gente aqui está sofrendo com a questão financeira, estão indo para uma guerra, estão morrendo, e agora, eu não sei se você tem essa informação, mas eu tenho a obrigação de passar isso para você. O que me chega de informação é que lá na própria Ucrânia estão fazendo uma espécie de montagem de incineradores em locais e estão incinerando os abatidos na guerra lá para não ter a dificuldade de mandar os corpos para os países. Isso é muito grave. Para fechar, qual é o próximo passo de vocês? O que vocês estão pretendendo fazer? É uma vaquinha online? De que forma vocês estão buscando a ajuda de embaixada? Porque, pelo que parece, a embaixada também tem a responsabilidade de poder te auxiliar, de te ajudar. O que vocês estão falando
irmãos desse soldado abatido na Ucrânia, é grave. Pois é, Maracanã, assim, de maneira geral, a Baixada, nem o Itamaraty responde com agilidade os nossos e-mails, né? Eu não tive nenhum contato com o governo federal respondido e, graças a Deus, através das redes sociais, muitas pessoas bem intencionadas e de bom coração entram em contato e têm entrado em contato com a gente procurando ajudar, né? Então, excelentes advogados já entraram em contato, já iniciaram a procuração, e o que a gente quer aqui é, principalmente, claro, recuperar o corpo do nosso irmão, se possível, no mínimo, os pertences, para que a gente consiga se despedir com dignidade, mas, se possível, também ser um ponto de apoio para as pessoas que estão passando pela mesma situação. Tem famílias que simplesmente não têm informação dos parentes que estão na guerra e que, se bobear, não vão ter. Então, à medida que a gente avança e que a gente consegue algumas respostas, a gente pode informar para essas famílias como elas devem proceder, o que elas devem fazer, porque a gente também está conseguindo. Então, assim, vocês têm o meu contato. Se alguém procurar vocês para relatar situação parecida, por favor, pode mandar o meu contato. As pessoas podem procurar a gente nas redes sociais, que a gente está fazendo tudo que está dentro do nosso alcance. E agora é isso, pressão midiática e, se possível, política, para que nossos políticos pelo menos votem algumas coisas que dificultem o acesso dos jovens a esses links, que dê para fazer inscrição, porque é muito fácil o acesso, o governo não faz nenhum tipo de restrição ou não coloca nenhum tipo de impedimento para acessar esse link. São jovens de 19, 20, 21, no caso do meu irmão, 22 anos, que estão perdendo a vida num país, numa guerra que nem é deles, né? Eu falei nas minhas redes, a história do herói dos filmes americanos, ela não existe. Ela foi feita, aquela honra da guerra, ela foi feita para ajudar as pessoas a procurar, a se encorajar, a se alistar, a ir para a guerra. Mas você não tem vida extra, não é um jogo de videogame. Morreu, levou um tiro, acabou. Pisou numa mina, acabou. Veio um drone, acabou. Você, jovem, não vá. Você tem muitas oportunidades aqui de ser um herói. Tá vendo? Ajude um idoso a atravessar uma rua, ajude um idoso a lavar a casa, faça alguma coisa boa por alguém próximo. Olha o desabafo. Olha o desabafo desse rapaz, gente. Olha o desabafo desse rapaz. Gustavo, irmão do Gabriel, que morreu na Ucrânia em combate. Ele vai pegar isso e vai botar na rede social. Isso tem que ser impulsionado, porque é grave o que ele está fazendo. O que ele está falando é uma denúncia grave. Jovens 18, 19, 20, que não sabem nem o que é um rifle, o que é um fuzil, o que é um treinamento de guerra, o que são armamentos tecnológicos, o que são drones mortais, entendeu? E vai para essa guerra porque acha que uma viagenzinha até a Ucrânia é bonita, botar uma farda, toda ela camuflada, pegar um fuzil, aquilo ali não serve para quase nada numa guerra como essa. Entendeu? Agora tá a família chorando. Imagina a família desse rapaz, que corre o risco de não ver o corpo dele nunca mais. Corre esse risco, porque lá já morreram mais de 50, 60 mil pessoas numa guerra imbecil. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, João Vitor. As pessoas que quiserem acesso à rede social deles, a gente vai colocar daqui a pouco aqui na tela. Se alguém quiser falar com eles por telefone, liga aqui na Band, 3349-5300. Ô, meu caro, por favor, repita aí a sua rede social agora em tempo real aqui na Band. É @Gusta, G-U-S-T-T-A. Repita, @Gusta. G-U-H-S-T-T-A. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, é muito grave. É gravíssimo o que esse rapaz colocou essa denúncia aqui. De sinceridade, até hoje eu não tinha ouvido dessa forma. Facilidade na rede social para se ingressar numa guerra que não é nossa. E tem um bando de gente, com perdão da palavra, idiota, que quer comprar uma briga que não é nossa. Ao invés do cara lutar aqui, pelo seu país, na caneta, na intelectualidade,
na luta diária. Você viu o que o irmão falou? É preferível você ajudar um senhorzinho a atravessar uma rua do que comprar uma briga que não é sua. Foi ele que falou. Meu Deus do céu! A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nessa manhã. A Polícia Federal está botando para quebrar contra uma quadrilha do